Eu concordo. Mas tudo depende da consciência, né, de cada um. O velho dito diz que a consciência é o seu guia, né? Então, hoje, né? Então, gente, a gente vai continuar, tá bom? As nossas resoluções aqui. Só que agora eu vou fazer com vocês algumas questões envolvendo domínio de função, tá bom? Domínio de função, para a gente dar uma relembrada nesse assunto. Só estou esperando abrir aqui, porque eu não sei por que fechou o meu Word, né? Mas são os vírus da vida. Vou ter que abrir de novo. Não salvar. Pedro, por que que nessa questão 6 aí o ponto B não é? Porque ele quer um segmento, né, meu brother? Ah, tá. E você já acabou de responder que o B é um ponto. Fechou? Essa Fechou, questão. fechou. Massa. Essa questão aqui, ela é do Enem. E o Enem, ele é cheio dessas coisinhas aí. Cheio desses peguinhas, vamos colocar aqui. Então, você meio que tem que ficar ligado no que está rolando, né? Então, a diferença é justamente essa mesmo, é por causa disso. Porque é um ponto e não um segmento. Beleza, deixa eu abrir aqui. Fechei aqui e vou abrir de novo a lista de vocês. Vamos fazer, para a gente iniciar, né? A questão 1 é uma questão da lista de vocês, que envolve domínio. Questão 1. Beleza. Ele pergunta o seguinte: qual é o domínio dessa função? Né? Eu falei assim para vocês que o que é determinar o domínio de uma função? Determinar o domínio de uma função é você falar assim, olha, quais valores que eu posso jogar ali dentro que não vai me causar problema matemático. E aí eu citei para vocês os dois problemas clássicos, que é, primeiro, quando tiver raiz quadrada não pode dar negativo. Segundo, quando tiver fração, o meu denominador não pode dar zero. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma raiz quadrada, o que isso quer dizer? Que o que está aqui dentro, ou seja, 1 mais x sobre x mais 4, o que está lá dentro, esse resultado ele não pode ser negativo. Ou ele é zero, ou ele é positivo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Show. Aí, a gente faz a separação das funções. Isso aqui é um quociente entre funções. É como se eu tivesse uma função f dividido por uma função g. É como se fosse assim, ó. É como se fosse uma função f dividido por uma função g. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a análise de cada uma das funções, da de cima e da de baixo, que aí eu chamo de caso 1 e caso 2. O caso 1. O caso 1, bem facinho, né? É como se eu tivesse fx igual a 1 mais x. Vocês aprenderam comigo que, teoricamente, né, como o Léo já vive falando aí agora, aprendendo comigo, que isso aqui é uma reta, né? Isso é uma função do primeiro grau. Aqui é como se fosse
o eixo X, né? Não é bem, não é bem isso, não, Yasmin. Tem que passar todos para o positivo. Não é bem isso. Porque, por exemplo, suponha que o x é menos 5. É um valor negativo. Se o x aqui em cima for menos 5, vai dar menos 4, porque menos 5 mais 1 é menos 4. Se o x aqui for menos 5 mais 4 dá menos 1. Quando eu faço menos 4 dividido por menos 1, dá um valor positivo. Então, não quer dizer que só Eu acho vai que ela... entrar na resposta. Rapidinho, mano. Não quer dizer que só vai entrar na resposta os valores positivos. Entendeu? O x valendo menos 4 não vai poder. Não vai poder. E é justamente o que eu vou analisar aqui agora. Quem disse aí? Pode falar. É porque eu acho que ela falou por causa que você passou o x menos 4, x mais 4 no gx. Ah, sim. Entendi. Mas o que ela falou que tem que passar. Ah, entendi. Tá. Eu que errei aqui, que não é x mais 4, não, galera. Aqui é x menos 4, tá? Valeu. Então, galera, essa reta aqui, ela seria uma reta crescente. Né? Pelo que nós estudamos aí, ela é uma reta crescente, porque o nosso x é positivo. E o valor que ela toca o eixo x é onde a resposta é zero. No caso, você faria lá, né? 1 mais x igual... Nem precisava fazer isso aqui, né? Dá para fazer de cabeça. 1 mais x igual a zero, então x igual a menos 1. Então quer dizer que esse valor aqui onde toca o eixo x é o menos 1. Porém, em cima pode dar zero. Em cima, numa fração, pode dar zero. Então, bolinha fechada lá no menos 1. E aí, para a direita do menos 1, o gráfico está para cima do eixo x. Então, observe que o meu y seria positivo. E para a esquerda do menos 1, o meu gráfico está para baixo do eixo x. Significa que o meu y seria negativo. Lembre-se que quando a gente estuda o sinal do y, quando a gente faz estudo de sinal, a gente faz estudo de sinal do y. Então, agora eu vou fazer o caso 2. O que vai ser o nosso caso 2? O nosso caso 2 é essa outra função aqui, ó, que eu chamei de g de x, só para diferenciar mesmo. X menos 4. Isso aqui também é uma reta. Tá aqui o eixo x. E essa reta, ela também é uma reta crescente. Que o meu x é positivo. Então, ela também é uma reta crescente. Só que para eu descobrir que ponto que é esse aqui, eu vou igualar isso aqui a zero. Obviamente, não precisava fazer, né? Porque você já sabe que o x vai dar 4, mas eu estou colocando aqui porque a gente está estudando, né? Só que embaixo na fração não pode dar zero. Por isso que aqui no 4, a minha bolinha ela seria aberta. Observe que depois do 4, o meu gráfico está para cima do eixo x. O meu y é positivo. Antes do 4, o meu gráfico está para baixo do eixo x. O meu y é negativo. Então, agora, o que eu tenho que fazer? O que eu estou procurando como resposta? É o caso 1 dividido pelo caso 2. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha resposta, eu vou encontrar o caso 1 dividido pelo caso 2. Dividido pelo caso 2. Então, a gente vem aqui, ó, faz essa separação, né, onde eu encontrei os valores, tá vendo?
que quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o estudo de sinal. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o estudo sinal da minha resposta. Aí eu venho aqui embaixo, coloco os valores que eu encontrei. Eu encontrei que o menos 1 pode ser, então bolinha fechada no menos 1. O 4 não pode ser, bolinha aberta no 4. Eu vou bater na tecla mais uma vez. Por que não pode 4? Porque se eu jogar 4 aqui embaixo, ó, vai dar 0 e não pode dar 0 no denominador. E agora eu faço a divisão dos sinais. Ó, antes dessa reta, a de cima dá negativo e a de baixo dá negativo. Menos dividido por menos, mais. É a mesma coisa que menos vezes menos. Mais dividido por menos é a mesma coisa que mais vezes menos. Menos. E mais dividido por mais, mais. Como eu quero que o meu resultado seja maior ou igual a 0, aonde que deu positivo? Na esquerda, então eu pinto para a esquerda. E na direita, pinto para a direita. Pronto. Então, quando você faz isso, quando você faz esse cálculo, isso aqui, o que está dizendo? Eu estou falando assim para você, olha, qualquer número que você jogar antes do menos 1 não vai te dar problema. Um exemplo, vamos colocar o que eu tinha colocado lá naquela hora, menos 5. Menos 5 está antes do menos 1. Então, se eu jogar menos 5 aqui no lugar do x, ó, 1 menos 5, menos 5 menos 4, isso daria aqui em cima menos 4, embaixo menos 9. E quando eu fizer menos 4 dividido por 9, isso vai na dízima periódica, mais menos dividido por menos é mais. Opa, deu um resultado positivo. Então, se tivesse isso aqui lá dentro da raiz, eu teria a resposta. Se eu jogar um número depois do 4, eu também vou encontrar a resposta. Vamos escolher o 8. Vamos escolher o 8. 1 mais 8 sobre 8 menos 4. 1 mais 8 é 9 e 8 menos 4 é 4. Agora, deu positivo, então eu tenho resposta. Agora, se eu escolher qualquer número entre o menos 1 e o 4, a minha resposta vai dar negativa. Quer ver? Eu vou escolher o 2. Eu vou escolher o 2. Eu teria 1 mais 2 sobre 2 menos 4. 1 mais 2 é 3. 2 menos 4 é menos 2. Observe que isso é menos 3 sobre 2. E dentro de uma raiz quadrada, eu não vou ter resposta pertencente aos reais. Então, deu problema. E qual que é o outro problema que eu posso ter? É jogar o 4. Porque se eu jogar 4 no lugar do x, ó, 1 mais 4 sobre 4 menos 4. 1 mais 4 é 5, 4 menos 4 é 0. E deu ruim. Então, para que eu não tenha problema, eu posso jogar qualquer número antes do menos 1 ou depois do 4. Então, qual que é o meu domínio dessa função? O meu domínio é x pertencente aos reais, desde que eles sejam menores ou iguais a menos 1 ou maiores que 4. Pedro, e se não tivesse a raiz quadrada? Se não tivesse a raiz quadrada, se fosse só isso aqui, ó, qual é o domínio dessa função? 1 mais x sobre x menos 4. O que é o problema matemático? Eu vou precisar fazer estudo de sinal? Não, porque o meu único problema que eu tenho é que aqui não pode dar 0. Meu único problema é que aqui não pode dar 0. Então, x menos 4 tem que ser diferente de 0. Então, x é diferente de 4. Já teria acabado. Então, qual que seria o meu domínio nesse caso? Seria todos os números reais, desde que ele não seja quem? O 4 positivo, que é o meu único problema. Então, não preciso fazer o estudo de sinal. O problema do estudo de sinal é porque está dentro da raiz. É como se a gente tivesse uma inequação.
inequação quociente, que isso aqui chama, ó, inequação quociente, uma coisa dividida pela outra. Beleza, maninho? Ficou claro? Entendi, obrigado. Beleza. E o outro jeito, galera, que você poderia ter para escrever esse domínio é aquele negócio que eu coloquei para vocês, né? Tá vindo do infinito negativo até o -1. Não tem como ser o infinito negativo. Pode ser o -1, colchete para dentro, ou, que é o nosso símbolo de união, do 4 para frente, não pode ser o 4. Então, colchete aberto no 4. E isso vai para o infinito positivo, colchete aberto. Então, essa questão que era uma questão de vestibular, e na alternativa estava escrito desse jeito aqui, ó. Estava escrito desse jeito aqui, ó, lá nas alternativas. Então, você tem que saber os dois. Porque tem questão de vestibular que vai vir assim, tem questão de vestibular que vai vir desse outro jeito. Bom, vamos fazer mais uma questão de domínio. Questão de número 3. É mais uma questão de domínio. E essa aqui é fácil. Essa 3 aqui, ela é de graça. Ó, qual que é o domínio dessa função? O que é o problema aí, galera? Qual que é o problema que eu tenho? Para eu encontrar a resposta, o que tem que acontecer aqui? Fala aí, pode falar no bate-papo. Para eu encontrar a resposta, o que tem que acontecer? Qualquer número que eu jogar aqui, eu vou ter resposta? Não. Não. Aqui, Ah, o 5 menos x tem que ser maior que 0. exatamente. Isso aqui dentro não pode ser negativo, porque está dentro de uma raiz quadrada. E nem pode dar zero, porque está numa fração. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que esse resultado aqui dentro, ele tem que ser obrigatoriamente positivo, porque senão eu não vou ter resposta. Então eu vou lá e faço, ó, 5 menos x tem que ser maior que zero. E aí a maioria dos alunos passaria o 5 para lá negativo. Como eu não posso ter o x negativo, nós somos obrigados a multiplicar toda a inequação por -1. Menos x vezes x é x positivo. O sinal de desigualdade inverte. E menos 5 vezes -1, 5. Já acabou. Já foi. Qual que é o domínio dessa função, então? O domínio dessa função é qualquer número real, desde que ele seja menor que 5. Uai, professor, -3. -3 não. -4 é menor do que 5. E você falou que não pode dar negativo? Então, justamente, eu falei que o resultado não pode dar negativo. Observe que se você jogar -4 no lugar do x, olha o que vai acontecer. Raiz de 5 menos o x. Só que o x é -4. Olha que doido. Menos vezes menos, mais 5 mais 4, 9. Tenho resposta, tá vendo? Então, quando a gente faz isso, não é que o x não pode ser negativo. O resultado não pode ser negativo. Lembrando, pessoal, que isso aqui eu tenho lá na playlist de vocês, lá no YouTube lá. Então, vocês podem assistir essa aula aqui novamente quantas vezes vocês quiserem. Tá? Então, essa seria a resposta da questão 3. Lembrando que vamos escrever esse domínio aqui de outra forma também, né?
A resposta, na verdade, é 10, né? Que é a soma dos números naturais pertencentes ao domínio. Ah, sim. Eu não li isso aqui. Valeu, mano. Então, qual que seria o domínio dessa função escrito de outra forma, tá? O domínio escrito de outra forma é x menor que 5. É como se eu tivesse a reta lá do eixo x. No 5, como não tem um sinal de igual, seria bolinha aberta. Como eu quero menor, pinto para a esquerda. Então, olha lá. Como que eu escreveria isso aqui? Isso está vindo do infinito negativo e para lá no 5. E não pode ser o 5, colchete para fora. Então, essa seria a resposta do domínio. Mas, como bem alertado aí, ele quer saber o quê? Ele quer saber a soma dos números naturais. Então, quais são os números naturais que estão aqui dentro? Os naturais que estão aqui dentro é 0, 1, 2, 3 e 4. O 5 não faz parte porque o colchete está para fora e porque não tem um sinal de igual aqui, né? Obviamente. Então, essa soma aqui, como já foi dito, dá 10. Então, essa seria a nossa resposta. 10. A outra questão de domínio, questão 4. Ô, Pedro, deixa eu copiar rapidinho, tá acabando já. Beleza, mano. Eu não vou tirar daqui, não. Vou até colocar aqui do lado, que ela é de boa também, tá? Cinco fatorial? 5 fatorial não é 10, não, Anselmo. 5 fatorial é 120. Beleza, mano. Acontece. Por isso que eu tô aqui. Ah lá, velho, ó. Ó a questão 4. A questão 4, mais uma vez, para quais valores de x essa função é um número real? Ou seja, ela existe. Eu quero um domínio. Eu estou procurando, mais uma vez, o domínio dessa função. Então, como aqui é a raiz quarta, aqui dentro, ó, não pode dar negativo. Mas, como não tem fração, pode dar zero. Então, isso aqui, ó, 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Né? Ou se você já enxergou que o chance tem que ser menor ou igual a 1, beleza. Mas se não, passa 1 para lá negativo, multiplica por menos 1, você vai ter que o x tem que ser menor ou igual a 1. Multiplicando tudo isso aqui por menos 1, né? Mas basta só isso? Não, não basta só isso. Eu ainda preciso ter que isso aqui, ó, seja positivo, mas não pode dar zero agora, porque está no denominador de uma fração. Então, eu tenho que x mais 2 tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior do que menos 2. Então, qual que seria a resposta desse domínio? Observe que eu encontrei 1, pode ser 1, bolinha fechada. Pode ser o 2, o menos 2? Não, né? Bolinha aberta. Então, vou fazer o contrário aqui, ó. Menos 2 e 1. Como eu quero que o meu x seja menor ou igual a 1, então ele está para a esquerda do 1. Mas é qualquer valor
menor ou igual a 1? Não, desde que ele seja maior que menos 2. Então, pinto dentro. Pintei aqui dentro. Pronto. Então, qual que é o meu domínio? O meu domínio é todos os reais, desde que esses x sejam maiores do que menos 2 e, ao mesmo tempo, menores ou iguais a 1. E como que eu posso escrever isso em forma de intervalo? Menos 2 aberto, 1 fechado. Então, quando eu coloco isso aqui, é a mesma coisa do primeiro. Para papá. Beleza. Da nossa lista, acabaram todas de domínio, tá? Porém, eu vou pegar um aqui que eu tenho guardado aqui. Espera aí, vou achar ela aqui. Função definição, função definição. Aqui. Para eu dar um tempo para vocês pensarem nela. Vou lançar ela aqui para tu. Tu vai dar uma pensadinha nela. E aí, na aula de semana que vem, na aula de quarta-feira, nós vamos focar em função afim, que vai ser o tema do outro simulado de vocês. Quando é necessário fazer o estudo de sinal? É necessário fazer o estudo de sinal, Pedro, quando você tiver uma inequação. Ou seja, todas as vezes que você tiver uma função vezes outra função dentro de uma raiz, ou maior ou menor que zero, ou uma função dividido por outra, maior, menor, igual a zero, você vai ter que fazer o estudo de sinal. Sempre. Pô, não tá querendo abrir por que aqui, meu troço? Aqui, abre. Tá, então, sempre que você vê alguma coisa com essa característica, você vai ter que ser obrigado a fazer o estudo de sinal. Aqui, ó, achei a questão que eu queria. Questãozinha aqui da Mackenzie. Posso passar aqui, galera, para a próxima página? Tem alguém que está aqui ainda? Olha aí, ó. A questão 15. Dá uma lida aí para você e vê se você saberia o que você teria que teoricamente fazer. Bom, então ele quer saber o domínio. Para que essa função exista,
o que está dentro da raiz tem que ser um resultado positivo ou zero. Então, olha lá, ó, eu vou lá e escrevo, ó. 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x menos 2 tem que ser um valor maior ou igual a zero. Pronto. Viu lá, Pedrão? Viu que eu tenho uma inequação quociente, uma divisão de funções? Então eu preciso fazer o estudo de sinal. Porque eu preciso que isso aqui tudo seja maior ou igual a zero. Então eu preciso fazer o estudo de sinal. Então nós vamos, ó, rapidamente, é de boa. Você vem aqui, separa o caso 1, ó. 9 menos x quadrado. 9 menos x quadrado. Você vai lá igual a zero para descobrir aonde que pode resolver, aonde que pode dar isso aqui. Então você vai ter que x ao quadrado é igual a 9, né? Se aqui está ao quadrado, tu joga raiz. Aí não pode esquecer que fica mais ou menos. E mais ou menos a raiz de 9 é 3. Tá. Aqui seria uma função quadrática. E vocês já viram, em um passado não tão distante, que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que é um troço assim ou que é um troço assim. Quando que ela é assim? Quando o meu A é positivo. Quando que ela é assim? Quando o meu A é negativo. Então, se você parar para observar, se eu sou uma pessoa positiva, eu sou feliz. Viu? Carinha feliz. Se eu sou uma pessoa negativa, eu sou triste. Viu? Carinha triste. Então, se eu fosse desenhar essa parábola, com certeza, ela seria alguma coisa com essa característica. Ó. E adivinha que ponto é esse aqui? É o menos 3, que é onde são as raízes que eu encontrei. E esse outro ponto aqui é o 3. Como esse 9 menos x quadrado está em cima, ele pode ser zero. Pode dar igual a zero. Por isso que eu vou chegar aqui no menos 3 e vou fazer bolinha fechada. Vou chegar aqui no 3, vou fazer bolinha fechada. Observe que entre o menos 3 e o 3, o meu gráfico está para cima. Para cima, o y é positivo. Antes do menos 3, o meu gráfico está para baixo. Para baixo, o meu y é negativo. Depois do 3, o meu gráfico continua para baixo. Para baixo, o meu y é negativo. Pronto. Já fiz o estudo de sinal da primeira. Agora, eu vou fazer o estudo de sinal da segunda, que é a de baixo. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Você pode fazer a Bhaskara, tá bom? Você pode fazer Bhaskara aqui se você quiser, não tem problema. Ou some produto, beleza? Então, quando você fizer Bhaskara ou soma e produto, vou fazer soma, tá? E produto, só para você pegar o Paranauê. Na verdade, a gente vai trabalhar bastante isso aqui no terceiro bimestre agora. A soma dos valores tem que dar o sinal trocado do B. O B é 1 positivo, então a soma tem que dar 1 negativo. Para esse caso que o A é 1. Vou fazer só um produto que é básico que todo mundo daria conta. E a multiplicação desses dois valores tem que dar o C, sem trocar o sinal. Então a soma, você troca o sinal do B, então B era 1 positivo, eu coloquei 1 negativo. E o produto, você mantém o C. O C é menos 2, então continua menos 2. E aí? Você consegue me dizer dois números que você soma dá menos 1 e multiplica dá menos 2? Isso, Anselmo.
Isso. Menos 2 e 1. Menos 2 mais 1 é 1 negativo. Menos 2 vezes 1 é 2 negativo. Então, se você fizesse Bhaskara, você iria encontrar que uma resposta é menos 2 e que a outra resposta é 1. Então, na dúvida, é bom você treinar isso aqui, né? Para ganhar tempo nas resoluções. Mas na dúvida, faz Bhaskara mesmo. Tá? Então vamos lá. Vamos lá? De novo. Nessa equação, o meu A é menos 1. Como o meu A é negativo, a parábola é côncava para baixo. Nessa aqui, o meu A é 1. Como o meu A é positivo, eu tenho certeza que a parábola é côncava para cima. Ela seria assim, ó. Esse valor seria o menos 2 e esse valor seria o 1. Só que está no denominador. Não pode dar zero. Se não pode dar zero, bolinha aberta. Bolinha aberta. Antes do menos 2, o gráfico está para cima. Se o gráfico está para cima, o y é positivo. Entre o menos 2 e o 1, o gráfico está para baixo. Para baixo, o y é negativo. Depois do 1, o gráfico está para cima. Para cima, o meu y é positivo. Mas o que eu quero como resposta? Eu quero como resposta uma coisa dividido pela outra. Então, aonde eu encontrei resposta, ó, aonde eu encontrei resposta, eu estou passando uma retinha aqui, ó. Ó. Aonde eu encontrei resposta? Estou passando a retinha para quê? Para eu analisar qual que vai ser a resposta que eu vou ter que marcar. Ó. Esse cara aqui embaixo seria o menos 3, fechado. Esse aqui é o menos 2, aberto. Esse aqui é o 1, aberto. E esse aqui é o 3, fechado. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. Como eu quero que seja maior ou igual a zero, eu quero positivo. Aonde que deu positivo? Deu positivo aqui e deu positivo aqui. Então, qual que é o meu domínio? Tem que ser maior que menos 3. Maior ou igual, né? Então, aqui, ó, meu domínio, ó. X pertencente aos reais, desde que eles sejam maiores ou iguais a menos 3 e menores que menos 2, ou eles têm que ser maiores que 1 e menores ou iguais a 3. Não é a letra A. Viu, Anselmo? Ó, olha o sinal, ó. Aqui só tá menor, mano. E tem que ser menor ou igual. O 3 o 3 é fechado, né? Então tem que ser igual. No caso aqui, a resposta também não é a letra C. Por que não é a letra C? Porque no 1 tá fechado. E no 1 tem que ser aberto. Tá vendo? A nossa resposta aqui vai ter que ser a letra B de Bosque. Letra B. Maior ou igual a menos 3, menor que menos 2, beleza. Maior que 1, menor ou igual a 3. Beleza? Então seria a letra B. Tá? Bom, é isso.
É isso. Bem, sim, bem... É só você ir passo a passo, devagarzinho, que não tem erro. Tá bom? Então eu vou... Não se esqueça que eu gravei a aula, então agora eu vou subir a aula para vocês, para ficar disponível lá no canal, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando aí. Vocês têm meu Instagram, a maioria de vocês, então eu tô acessível para vocês, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E é nóis. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.